bastante tempo, até a afirmação do iluminismo, os agentes de socialização da Europa, que no fundo são transversais ao mundo inteiro, falavam todos a mesma linguagem. Quando eu falo de agentes de socialização, estou a falar dos agentes que são responsáveis pela nossa educação e pelos nossos valores. Estou a falar da família, estou a falar da escola, estou a falar da igreja. E não há dúvida nenhuma que estes agentes falavam exatamente a mesma linguagem. Eu ainda sou do tempo em que a minha mãe me dizia que mentir era errado, era pecado. Eu ainda sou do tempo em que mentir para um professor dava direito a 5 reguadas em cada mão. Não sei se alguém aqui é desse tempo, mas na Europa funcionava assim, particularmente em Portugal. Eu ainda sou do tempo em que na igreja se ouvia claramente que mentir era pecado. E, de facto, estes agentes de socialização falavam todos a mesma linguagem. Sabem porquê? Porque tinham um denominador comum, tinham um pano de fundo comum. E esse pano de fundo era Deus, eram as orientações cristãs, eram as verdades absolutas, eram os princípios da palavra de Deus. Mas, a partir de meados do século XIX, essa mudança de paradigma aconteceu e isso trouxe alguns problemas sérios, bastante sérios à Europa. Ou seja, a Europa, a partir de uma determinada altura, deixou-se levar pelos ventos do secularismo e isso originou uma sociedade completamente diferente. Nós já falamos algumas vezes aqui, já foi feita essa declaração tanto em São José como em Concorde. Penso que os irmãos, pelo menos os líderes, têm essa convicção de que vivemos numa Europa secularizada. Significa que tudo o que tem que ver com Deus, tudo o que tem que ver com religião, tudo o que tem a ver com princípios ético-morais é alguma coisa que é remetido para um segundo plano. Ou seja, as pessoas são livres para acreditarem naquilo que entenderem. Não há uma orientação em termos de Estado acerca disso e isso significa a secularização. E essa secularização, queridos irmãos, deu origem a uma sociedade vazia. Há um filósofo que é professor na Universidade de Grenoble, ele escreveu um livro muito interessante e eu já vi que os irmãos gostam de ler, e eu acho que sim, que a leitura é o processo para o desenvolvimento de um povo. Ele escreveu um livro muito interessante que é A Era do Vazio, que caracteriza a Europa dos nossos dias. E, de facto, a Europa nunca foi tão consumista como hoje, as pessoas nunca tiveram tantos recursos como hoje, as pessoas nunca tiveram tantas facilidades como hoje, mas, paralelamente a isso, a sociedade europeia nunca foi tão vazia, tão infeliz como nos dias em que nós vivemos. E, de facto, é exatamente assim. Quando o homem se afasta de Deus, o resultado é um vazio. Não apenas um vazio psicológico, mas, acima de tudo, um vazio existencial. E a Europa, hoje, está mergulhada num vazio existencial. Então a sociedade europeia é uma sociedade vazia, é uma sociedade sem espiritualidade e eu quero ter cuidado com o que estou a dizer. Para mim, a verdadeira espiritualidade é aquela que advém de Deus e da sua palavra. Não sei se isto merece um amém por parte dos irmãos, amém? Não existe espiritualidade, não existe verdadeira espiritualidade sem Deus, amém? Sem a origem na sua palavra. Então a Europa, ao abandonar os valores cristãos, tornou-se uma sociedade sem espiritualidade, tornou-se uma sociedade sem religiosidade, acima de tudo tornou-se uma sociedade humanista, ou seja, tudo o que é visto a partir do homem. O homem é o centro de tudo. Também há uma mudança de paradigma aqui. Até então, na sociedade europeia, tudo girava em torno de Deus. Deus era o centro de tudo. Era uma sociedade teocêntrica. Todo o pensamento, tudo o que tinha a ver com a vida social, estava inspirado em Deus. A partir de uma determinada altura, o homem deixou de ser teocêntrico e começou a desenvolver uma atitude humanista, egocêntrica. E são estes valores que perduram na sociedade europeia. Pluralista em termos religiosos, ou seja, isto é uma coisa muito interessante. A sociedade europeia não acredita mais em verdades absolutas. A sociedade europeia não acredita mais que o cristianismo é a resposta de Deus para os problemas da humanidade. A sociedade europeia considera que o cristianismo é apenas uma religião entre muitas. Não é a única entre todas, mas é uma entre muitas. E isso muda completamente a forma de pensar das pessoas. Tornou-se relativista. Ok, tu acreditas em Deus. Muito bem. Tu não acreditas em Deus. Tudo bem. Você acredita em que Deus? Bom, eu acredito num Deus que é tudo em todos. Muito bem. O que é importante é respeito e tolerância por aquilo que os outros pensam, porque todos têm um fragmento da verdade. É esta a forma como a sociedade europeia pensa e, consequentemente, uma sociedade sem Deus.